vez, meu nome é Rejane, sou estudante e representante do PRONA em Campinas. O primeiro congresso do PRONA, São Paulo, tem a honra de receber como seu convidado o professor José Walter Bautista Vidal. É diplomado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia, bacharel pela Universidade de Santiago de Compostela e pós-graduado em Física pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Foi o primeiro secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Brasil, na Bahia, criador do Programa Nacional do Álcool e fundador de cerca de 30 instituições de pesquisa e desenvolvimento no país. Dirigiu a tecnologia do Brasil durante 8 anos. Incansável lutador pela causa nacionalista, é autor de muitas obras, sendo seu último livro O Esfacelamento da Nação. Participou do nosso programa de rádio e televisão, que foi ao ar no dia 2 de outubro, em uma entrevista marcante que foi uma verdadeira aula de nacionalismo. Hoje, o PRONA enche-se de júbilo ao trazer para os senhores, ao vivo, a figura extraordinária do nosso amigo e colaborador, o ilustre professor Bautista Vidal, cujo tema será Brasil, potência do terceiro milênio. Realmente a generosidade desse grupo é ilimitada, né? Não sei se eu mereço todas essas honras. Mas é um prazer muito grande essa iniciativa de uma dinâmica nova do Brasil, que o Dr. Enéas está criando, a possibilidade de pessoas que são brasileiros, que nem têm vinculação com o próprio partido, eles são chamados para dizer o que pensa e discutir suas ideias. Isso é realmente uma coisa nova. Eu defendo a tese de que grande parte das nossas dificuldades, poucas das dificuldades do nosso povo, são muito mais devidas às nossas virtudes e às nossas potencialidades do que aos nossos defeitos. E a razão é muito simples, é que, fundamentado na ciência da natureza, na física, eu sou um profissional de mais de 40 anos do setor, eu não sou um amador, as conclusões parecem muito claras, muito claras. Nós somos o grande continente dos trópicos. Nós não somos um país, nós somos um continente. E um continente que herdou uma civilização, talvez a grande civilização, um fluxo de civilizações que eu chamo civilizações mediterrâneas. A primeira civilização, civilização suméria, no Vale da Mesopotâmia, depois os egípcios, os gregos, Roma, grande Roma, que fez a Europa. A Europa hoje ainda é Roma. E a Península Ibérica, que é a ponta do Finisterre. Eu estive há 20 dias no Cabo Finisterre, de onde se divisa o Mar Tenebroso. E é assustador. O Cabo é uma coisa impressionante, né? Estava um dia tempestuoso de inverno, era o Mar Tempestuoso, o fim da Terra. Estava ali. E esse vetor que vem da Mesopotâmia, os egípcios, gregos, Roma, a Península Ibérica, tem uma direção e tem um sentido. Tem uma direção e tem um sentido. A rigor, entre essas grandes civilizações, houve invasões bárbaras. E o que é que caracteriza a civilização? O que é que caracteriza a civilização é a valorização do homem, do ser humano. Com a sua grandeza, a sua transcendência. Isso é que constitui a civilização. Quando isso é derrubado, massacrado, há uma invasão bárbara. E nós estamos vivendo o apogeu de uma das grandes civilizações bárbaras que as civilizações reais sofreram. E, evidentemente, este vetor que tem uma direção e tem um sentido, aponta para onde? Os herdeiros dessa civilização
através da Península Ibérica, que foi uma parte fundamental do Império Romano. Sêneca, Lucano, Adriano, todos esses vinham da Península Ibérica. E uma região que estava no fim da terra e que sofreu 8 invasões e colonizações, dando aos habitantes dessa península esse sentido universal do homem. O processo traumático, trágico até das invasões, das colonizações, lá estiveram os gregos, os romanos, os vândalos, os álamos, os visigodos, os godos, os árabes, levaram 8 séculos lá dentro e deram uma contribuição civilizatória fantástica, civilizaram a Europa, introduziram a ciência, trouxeram a ciência do Oriente e da Grécia para a Europa. Tudo isso nós somos herdeiros. Agora, qual é a diferença fundamental? Eles não tinham o continente apoteótico dos trópicos que nós temos. O que faltou a eles de ingredientes, de instrumentos, para realizar a grande civilização que o homem fez sobre a Terra, existe aqui. Existe aqui. Não há alternativa. Eu vou aprofundar esta questão para que os senhores entendam com toda a sua dimensão o papel que nós temos a desempenhar na história do mundo. Eu sou um profissional da energia. Sou engenheiro, fiz uma pós-graduação em física, fui 40 anos professor de 3 universidades brasileiras. Quer dizer, a energia é como se fizesse parte do meu sangue. É algo que eu convivi na sua análise toda a minha vida. Tenho milhares de alunos que são presidentes de empresas, engenheiros, governadores, deputados, senadores, que passaram por minhas mãos. Em geral, a gente aprende muito com o aluno, mais do que somos capazes até de ensinar, porque nos expomos e somos questionados. Isso nos obriga a pensar. Tudo na natureza depende de uma questão fundamental, que é a energia. Não há nenhuma atividade humana ou não, a própria harmonia do cosmos, que são cerca de 1 bilhão de galáxias, cada galáxia com 1 bilhão de astros. A harmonia deste conjunto fantástico depende da componente energética. Vocês imaginem se esta coisa entra em desarrumação. Se essa coisa entra num processo de colapso, e a energia, a estabilidade desse sistema é a componente energética que está na sua origem. Então, absolutamente todas as atividades, todas as transformações, todos os movimentos dependem da componente energética. Sem energia não há movimento, não há transformação, e o mais, digamos assim, divino de tudo, não há vida. A vida só existe, e ela existe de uma maneira milagrosa, com uma probabilidade infinitamente pequena, devido à arrumação em parâmetros físicos, pressão, temperatura, etc., em componentes químicos, certos gases sim, certos gases não, que fez que nesse universo gigantesco, de bilhões de 1 bilhão de galáxias, cada um com 1 bilhão de astros, realmente este milagre da vida ocorreu nesse nosso planetinha Terra, pelo menos até agora. Pelo menos até agora. Este planeta Terra permitiu o surgimento do ser vivo inteligente, do ser vivo capaz de pensar e de sentir, capaz de amar e odiar, capaz de toda esta coisa que nós somos. Né? Muito bem. Então a questão energética é uma coisa que está no preliminar, no fundamento de absolutamente tudo. Agora imagine a atividade econômica. A atividade econômica, qualquer que seja ela, tem como fundamento absolutamente crucial, preliminar, a questão energética. Não há agricultura, não há indústria, não há comunicações, não há transporte, não há construção, não há absolutamente nada sem a componente energética. Muito bem, as teorias, a lógica que define a atividade econômica ignora esta questão fundamental.
A energia não existe dentro dos jogos, das lógicas e das teorias e subteorias que regem este mundo econômico. É simplesmente ignorado. Evidentemente, temos aí um equívoco profundo, fundamental, ou uma manipulação fundamental. Por questões históricas, o mundo hegemônico, o mundo de poder não só pelas armas, mas poder até cultural, surgiu no hemisfério norte, lá se desenvolveu, em regiões temperadas e frias. E, portanto, muito pobres de energia. Muito pobres de energia. Porque toda a energia crucial do nosso planetinha, que é o único lugar no universo onde a gente vida, tem como origem o portentoso Sol, a nossa estrela. Dali vem toda a fonte de energia que permite este milagre, que permite todas as atividades sem exceção. Todas as formas de energia têm essa origem. O petróleo, o gás natural, a hidroeletricidade, a energia eólica, o álcool, tudo. Por 3 exceções apenas, de energia não vem do Sol. Energia das marés, fruto do campo gravitacional da Terra e a Lua. A energia do centro da Terra, o centro da Terra é metal fundido a alta temperatura. E energia nuclear, que ela concentrada no núcleo atômico. Evidentemente, as duas primeiras, a geotérmica e a energia das marés, são de muito difícil uso e de dimensão muito pequena comparada com a necessidade de energia do mundo contemporâneo, do mundo moderno, e o seu papel é absolutamente secundário. A questão nuclear poderia ser uma forma alternativa se a fissão nuclear não fosse uma maldição em si. O homem, na sua arrogância, na sua tendência anal, eu já estou aprendendo aqui com o professor Kepler, né? Sádica, resolveu mexer numa coisa que ele não tinha nenhuma competência, que é quebrar o núcleo atômico, rebentar aquele núcleo de uma quantidade de energia fantástica, sem saber o que iria acontecer. Teve esse atrevimento, essa arrogância anal sádica de mexer nisso. Criou o plutônio. 1 micrograma de plutônio mata uma pessoa. 5 quilos de plutônio matam 5 bilhões de habitantes sobre a Terra. E o plutônio tem 130 mil anos de vida média. Ou seja, dentro de 500 mil anos para frente, esse plutônio, criado artificialmente por homem, continuará matando. A civilização neandertal tem 100 mil anos para trás. O plutônio continuará matando 500 mil anos para frente. A existência do plutônio, cujo controle é impossível pela ciência até hoje, ninguém sabe como controlar esse monstro, pode erradicar para sempre a possibilidade de vida de qualquer vida sobre a Terra. É um monstro que foi criado por essa tendência anal sádica. Professor, o senhor me deu uma lição maravilhosa. Muito bem. O homem agora está fazendo uma coisa talvez pior do que a ruptura do núcleo. Está intervindo no núcleo da vida. Está bombardeando genes dentro da estrutura do óxido nucleico para transformar os seres vivos por meios artificiais. Poder criar raças de monstros, ou de assassinos, ou de quer que seja. O homem está entrando, este anal sádico está entrando em outra seara extremamente perigosa. Podemos ter um ser humano com dentes de hiena, asas de morcego e rabo de escorpião. É isto que essa civilização analsádica quer criar. Quer perturbar aquele equilíbrio maravilhoso que é o ser humano, na sua forma original e dentro de uma dinâmica que os parâmetros da natureza, físicos e químicos, vai ajustando ao longo dos milhões e milhões de anos, e o homem se transforma dentro deste contexto
da natureza da qual ele faz parte, uma parte menor. De uma ecologia inteligente que se autoestabiliza e procura os caminhos dessa estabilidade, que nada mais é a estabilidade termodinâmica da ecosfera, que o homem pretende perturbar. Muito bem, voltemos a essa questão grandiosa, a questão do nosso dia a dia, que é energia na vida dos povos. 3 franceses, 2 físicos, 2 historiadores e um físico, escreveram um livro praticamente recontando, talvez não recontando, contando pela primeira vez a história de todas as civilizações, todas, desde a civilização suméria, da China antiga, do Império Romano, através da forma energética que o homem usou. É uma maravilha do livro. O livro se chama Os Constrangimentos do Poder. Porque a energia, de absolutamente tudo, é a fonte do poder. Do poder para o bem ou do poder para o mal. O poder é a possibilidade do homem de transformar as coisas imateriais e as próprias sociedades. O poder, no fundo, é isto. E a energia é o grande instrumento dos processos de transformação de poder. Muito bem. Neste contexto em que o mundo hegemônico está situado em regiões temperadas e frias, eles são muito pobres de energia. Por que são muito pobres de energia? Porque a grande fonte de energia do nosso planeta, e em outras galáxias, são outras estrelas, é o Sol, que é um gigantesco e eterno reator à fusão nuclear. Eu falei com os senhores da ficção, da ruptura do núcleo. Eu não falei da fusão. A fusão é aquela energia decorrente da matéria que se transforma em energia. 2 núcleos de hidrogênio pesado se fundem, desaparecem como matéria e surge uma quantidade descomunal de energia. O Sol faz isso. Ou seja, aquela perspectiva de uma quantidade infinita de energia que a fusão nuclear poderia alcançar, que o homem, nem em 100 anos, eu estou falando como profissional da física, nem em 200, nem em 500, vai conseguir dominar, que exige temperaturas de milhões de graus, e tudo que existe no planeta e existe no universo se transforma em gás a essa temperatura. Nós, dos trópicos, temos um reator à fusão nuclear à nossa disposição para sempre. A quantidade de energia que esse gigantesco reator eterno nos fornece sobre o hemisfério da Terra em um dia equivale a todas as reservas de petróleo, as conhecidas e ainda não conhecidas, apenas inferidas. Então eu chamo essa civilização apoteótica do petróleo a civilização de um dia, que é um dia de energia solar. Esta energia solar, entretanto, ela está distribuída desigualmente no hemisfério da Terra, concentrado nas regiões equatoriais e sendo rarefeitas à medida que se aproxima dos polos. Ou seja, a grande região rica de energia e, portanto, de potencialidade de qualquer atividade econômica ou não, inclusive militar, está precisamente nas regiões intertropicais, e nós somos o grande continente das regiões intertropicais do planeta Terra. E agora? E agora, senhores ingleses, senhores alemães, senhores, cujo respeito é indiscutível, mas nos respeitem e considerem o papel que nós vamos ter que ter para que a humanidade possa continuar nível médio que conseguiu até hoje, pelo menos, e que os ricos possam desfrutar desse desperdício até, se derem vontade a eles, não vai ser possível sem a nossa colaboração. Sem a nossa colaboração. Eu estou me referindo à questão energética por ser uma questão absolutamente crucial, por ser uma questão preliminar e sem o qual não podemos discutir nem de economia, nem de poder, nem de exército, nada. Sem discutir previamente a questão energética. Que tudo depende disso.
conhecimento das leis da natureza, da energia, os dois princípios da termodinâmica, a evolução da entropia que o nosso professor aqui seguiu, que é digamos, a morte, né? A morte do ser humano, a morte das estrelas, a morte desta vida leva à morte. Essas coisas existem, são a realidade do qual nós decorremos e sem cuja análise, sem cujo conhecimento profundo, não podemos falar de absolutamente nada. A estrutura de poder, as teorias que se montam para interpretar esse poder, ignoram esses fatos fundamentais. E claro, sabem que aqui existe um povo que tem suas raízes nas grandes civilizações mediterrâneas, como já viu na Terra, que existe um vetor direcionando, que quando esta coisa se consumar, quem quiser sobreviver vai ter que conversar conosco, no mínimo com respeito. No mínimo com respeito. Evidentemente, sabendo disso, eles o sabem, é necessário exterminar esse povo. Que ali está a fonte de poder que pode garantir aí sim, para sempre, eles estabelecerem um poder mundial imbatível. E a nossa geração tem que resolver este problema. A nosso favor. A nossa geração tem que assumir esta responsabilidade básica. Em nome do humanismo que representa a nossa cultura. Em nome dessa ciclo de civilizações que se montaram e tem como grande questionamento. E agora? Vocês vão assumir ou não o papel que vocês têm ante toda a humanidade? Esta é a questão que nós temos que nos pôr. Evidentemente, como é necessário dentro da visão deles, porque energia não se cria nem se destrói. São os dois princípios, é o primeiro princípio da termodinâmica. Ninguém cria energia, a energia existe na natureza ou não existe, ponto final. Esse é o primeiro princípio da termodinâmica. Quem tem energia pode transformá-la em outras formas. Quem não tem, acabou-se. Quem tem energia pode planejar o seu futuro, a sua história, pode decidir o que fazer com ela, até para o mal. Quem não tem, não pode fazer nada. Está intrinsecamente inviabilizado. Então, quem está inviabilizado são eles, e não nós. Entretanto, nós temos que assumir o nosso país, que está entregue a um bando. Não quero qualificar o bando, porque os senhores sem nenhuma responsabilidade para o nosso povo, sem nenhum compromisso histórico, treinados para montar essa estrutura analsádica, treinados e bem treinados, com doutorados nas grandes universidades do mundo hegemônico, operando com enorme competência dentro dos interesses deles e trabalhando contra, eu não diria até contra o povo, trabalhando contra a grande civilização, a melhor que homens já viu na Terra, que nós vamos criar. Nós vamos criar. E vamos ajudar todo mundo. Vamos viabilizar a vida deles, que está inviabilizada. Mas temos que ter dignidade ante a vida e ante a história. O ser humano sem dignidade não é nada. É um trapo. Um trapo. Seja ele ministro, presidente, embaixador, seja o que for. Profissional, seja médico, seja engenheiro. O homem sem dignidade vale nada. Preliminar chama-se dignidade. Sua responsabilidade histórica,
trazendo o que os nossos ancestrais nos transferiram para transferir para nossos filhos e nossos descendentes. Estamos numa crise profunda de dignidade. O meu segundo livro tem por título Soberania e Dignidade, Raízes da Sobrevivência. Se eu tivesse dado o título hoje, eu diria Dignidade e Soberania. As duas coisas são fundamentais. Sem dignidade nada é possível. Inclusive, nem defender uma posição de soberania. Evidentemente, a soberania é uma outra questão fundamental. Porque o que é a soberania? É assumir a nossa responsabilidade ante as gerações que vêm e dar-lhes, transferir-lhes o que nós recebemos e poder conduzir o nosso próprio destino. Quem não tem soberania não consegue conduzir nem a sua própria família, quanto mais conduzir a sociedade e conduzir a nação. Jogo de palavras que fala na cidadania, a cidadania tem toda a soberania. Como é possível a cidadania, cada um de nós exercermos plenamente os nossos deveres, as nossas possibilidades, sem ter soberania, sem poder conduzir o nosso destino? É uma mistificação, uma mentira. Sem soberania não existe cidadania. Isso se engana o povo com estes jogos. Não, a soberania é coisa antiquada. O importante é a cidadania. Seu idiota, como é que você vai defender nada se você não tem como se defender, nem tem como definir o seu próprio projeto de vida? E claro, a soberania com dignidade constitui os dois polos iniciais e cruciais, indispensáveis para o grande salto de construirmos, aí sim, com todos esses ingredientes históricos, culturais, geográficos, dimensões continentais, que herdamos desses maravilhosos portugueses que nos deram de presente este continente, e nós não estamos sendo dignos disso. Nós brasileiros não estamos sendo dignos disso. Tiro o meu chapéu àqueles ibéricos, aquele paísinho mínimo que viabilizou a nossa existência como um grande continente nos trópicos. Temos que assumir as nossas responsabilidades históricas, inclusive ante o resto do mundo, e transformar isto na maior civilização, na melhor civilização, solidária, justa, rica, por que não? Igual para todos que o homem já viu sobre o planeta Terra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Nilton Bacalista, sou engenheiro, moro em São José do Rio Preto. Parabéns aos dois palestrantes, ótimo, excelente, maravilhoso, e a emoção do nosso Vidal. A grande preocupação com relação a tudo isso e o problema energético são as fronteiras desse país. É um projeto Civan que existe e pode interferir violentamente no que o senhor acabou de colocar. Como é que nós podemos fazer, como é que nós podemos, a curto espaço de tempo, interferir em todo esse processo para que não percamos toda essa energia. Obrigado. Senhor. O general da Serpa, uma figura histórica desse país, ele diz uma frase que realmente é definitiva. Tudo pode acontecer com o nosso país, que nós reverteremos o que for ruim para nós. Uma única coisa não pode acontecer: parar de nascer brasileiros de verdade. Civan, Yanomamis, esquemas, tudo isso nós tiramos de letra. Quando cada um de nós assumirmos a dignidade ante a vida e assumirmos o papel que temos que desempenhar com todos os riscos que isso implica. A
dignidade implica em assumir risco. Inclusive, a morte não é necessariamente o final. Não é necessariamente o final. Talvez seja no começo, aí está Jesus Cristo, está tantos outros exemplos em outras religiões que marcaram o começo através do seu sacrifício pessoal, que há toda uma dinâmica cultural, histórica importante, e quem não se arrisca não merece as benesses desta maravilha que é o mundo tropical, que é ser humano, não merece. Tem que enfrentar. O bem é um contraponto ao mal. Então, estes são os princípios que nós temos que nos imbuir e assumirmos os riscos que sejam necessários, de maneira nenhuma suicídio. De maneira nenhuma, nós temos uma ânsia enorme de ser, de existir, de viver. Nós temos intrínseca uma alegria maravilhosa no nosso povo, na cultura de viver. Mas, para garantir isso, é preciso correr riscos. E é por aí que nós temos que caminhar. Fazer chegar esta mensagem a cada brasileiro. Pomos embrios! O que é que você é, uma barata? O que é que você é, um ser humano? Você não tem compromissos com seus filhos? Você não tem compromisso com a sua pátria? Você não tem compromissos com toda a humanidade? Então os assuma. É por aí. Não é botando o Fernando Henrique, esses tudo são os palhaços. Professor Bautista, uma pergunta que eu gostaria de fazer há muito tempo para o senhor, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas já que o senhor está presente, eu vou fazer. Qual a vantagem das privatizações para a população, tá? E para os donos do nosso patrimônio, né? Que hoje nós sabemos que não é mais nosso, são deles. E o que isso, por exemplo, traz como, por exemplo, a privatização da Vale do Rio Doce, que nós sabemos que é detentora de um patrimônio incalculável, a maior do planeta. Por favor, gostaria que o senhor me explicasse. Olha, infelizmente, embora o professor Coimbra até anunciou que eu ia falar do consenso de Washington, né? Existe, a origem disso é trilateral. Existe um documento explícito, público, que foi consumado em Washington, onde estavam alguns brasileiros, o Mário Henrique Silva estava presente, em que concatena todas as medidas necessárias para nos destruir. A reforma da Constituição, a entrega dos patrimônios, a revisão, a reforma fiscal, tudo está lá, tudo está lá. A lei das patentes, etc. Tudo está lá. Escritinho, para ninguém ter dúvida. E nesse contexto está o processo de privatização. Agora, a privatização em si, não há, sim, maior questão. Quer dizer, se a sociedade privada brasileira puder conduzir a nossa economia a contento, tudo bem. Entretanto, nós sabemos que o poder na estrutura produtiva está em mãos externas. Então, nós tivemos uma siderúrgica na época dos jesuítas, que foi destruída, depois tivemos uma outra do patriarca da independência, que trouxe o Barão de Schwegel, montou duas no início do século XIX, foram destruídas. Getúlio Vargas, num golpe fantástico, nosso país conseguiu fazer a CSN, porque as potências hegemônicas não permitiam que nós entrássemos no processo de industrialização. Então, para entrar no processo de industrialização, precisamos, quer dizer, administrar esse fabuloso patrimônio que é nosso e transformá-los em produtos básicos, siderurgia, usar essa energia que a natureza nos deu. E assim surgiram no projeto nacional, que foi amadurecido na década dos 20, começado a ser construído na década dos 30, surgiram a Petrobras, a Eletrobras, a Vale do Rio Doce, uma série, a CSN, que foi a mais marcante, né? Foi uma coisa absolutamente fundamental, que constitui a espinha dorsal da estrutura produtiva e do poder nacional. Muito bem. No processo econômico, em vigor há uns 30 anos, quer dizer, os bancos estatais que favoreciam a empresa nacional, emprestavam recursos do setor privado, e quando essas empresas privadas faliam, o Estado tinha que absorver, porque tinha aplicado dinheiro, absorvia os patrimônios dessas empresas privadas. Então existem centenas de empresas privadas
hotéis de alta rotatividade, o que vocês podem imaginar, que são hoje empresas estatais, porque o setor privado faliu e o Estado, para recuperar a sua grana, tiveram que assumir. Então, a argumentação da privatização foi em cima desta gente. Nenhuma dessas foram privatizadas. O que é que eles foram privatizar? Exatamente a espinha dorsal da estrutura produtiva, a Petrobras, a Eletrobras, a Embraer, a Vale do Rio Doce, essa sem a qual nós desaparecemos. Porque não vai haver indústria automobilística, não vai haver indústria naval, não vai haver nenhuma indústria se não houver aço, se não houver energia, se não houver... Tá certo? Isto, historicamente, só existiu na hora que o Estado brasileiro, para viabilizar uma economia industrial moderna, teve que montar. Então aí está um exemplo absoluto de como nós estamos sendo destruídos nas bases da nossa existência. A hora que percamos o controle, evidentemente essas empresas podem ser fechadas, podem ser desmontadas, etc, etc. Agora, se isto fosse pouco, já isto que eu acabei de falar, já é uma monstruosidade, uma destruição de 50 anos de sacrifício, de uma montagem de alta competência. A Petrobras é uma das empresas mais competentes do mundo, a Vale do Rio Doce também, a Embraer também. São empresas competitivas em qualquer lugar do mundo e entre as primeiras em termos de eficiência e competitividade. Mas se isso fosse pouco, a maneira como está se vendo é de chorar de vergonha. A Usiminas, por exemplo, é a segunda mais eficiente siderúrgica do mundo. Só tem a Nippon Steel. Mesmo assim, eu ainda tenho minhas dúvidas se a Usiminas não é a mais eficiente. Ela não é a mais eficiente porque usou o pacote tecnológico da Nippon Steel. Se tivesse usado o pacote nosso, ela seria muito mais eficiente do que foi. Como a Cesiton foi, aliás. Muito bem. É um patrimônio de 15 bilhões de dólares, avaliado no termo das dimensões. Foi entregue por um valor que não dá para comprar um Gol usado. A CSN foi entregue por 28 milhões de dólares quando havia no caixa, no cofre, isso foi dito publicamente pelo diretor financeiro da CSN, havia 78 milhões de dólares em espécie no cofre. Quem comprou, abriu o cofre e tirou 78. Deu 28 e pegou 78. Tinha 200 milhões de dólares de produtos acabados de matérias-primas no pátio. Fiz uma doação escandalosa, uma empresa... E todas elas foram dentro dessa dimensão. Finalmente a Vale. A Vale é o maior patrimônio mineral do planeta. Não se tem ideia do tamanho desse patrimônio. Tem as maiores reservas, as mais ricas, tem de Carajás e minério de ferro. Certo? Tem reservas de ouro ponderabilíssimas, tem nióbio, tem titânio, tem cobre, é um complexo de um patrimônio que não tem valor, porque, quer dizer, quanto vale 1 quilo de cobre no momento que as minas de cobre do resto do mundo não tiver cobre para fornecer? Não tem limite, não tem limite. E como é que uma nação, que a Vale de propriedade da nação brasileira, de cada um de nós, isto é um patrimônio inalienável a qualquer. Como é que nós vamos ceder esse patrimônio, quer dizer, de um valor incomensurável? Já houve avaliações que seria 3 trilhões de dólares, mas avaliações financeiras de papel pintado que não vale nada. A rigor, o que isso vai servir nas próximas 300 gerações de brasileiros, não tem preço. Como é que nós vamos queimar, entregar a morte, a inviabilidade econômica com esse patrimônio favoroso às futuras nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos? Muito bem. Como é que um governo que supostamente representa esse povo vai entregar esfacelado por uma porcaria que não serve para nada, de papel pintado, que eles emitem a seu bel prazer, a troco de nada? Crime de lesa pátria, é um crime de lesa humanidade. Estes bandidos têm que ser chamados à responsabilidade.
Meus amigos, boa tarde. Meu nome é João Crisóstomo, funcionário público do Estado aposentado. Eu vou fazer a pergunta ao Dr. Batista Vidal. O senhor fez uma excelente explanação sobre o nosso continente, frente ao mundo. Então eu faço uma pergunta sobre o valor que vai ter o continente brasileiro, o nosso Amazonas, dentro do mundo. O pulmão do mundo, como eles falam. Gostaria de ouvir uma explanação que pode ser. Muito obrigado. Quer dizer, a riqueza energética está nas regiões intertropicais, né? Mas dentro dessa região existem áreas excepcionais, os trópicos úmidos. A vida na Amazônia, praticamente, isso é um dado de um órgão do Conselho de Ministros da União Europeia, 90% do patrimônio genético, ou seja, de vida do planeta, está situado estão situados nos trópicos úmidos. E a Amazônia é um grande complexo, quer dizer, do trópico úmido do planeta. O grande problema é que, como o desenvolvimento da ciência e tecnologia nos foi impedido, nós, brasileiros, não dominamos o conhecimento científico suficiente para poder intervir na Amazônia em benefício de nós mesmos. Então, isto é estratégico, porque enquanto eles impedem que isso aconteça com a conivência das autoridades brasileiras, evidentemente os grupos hegemônicos estão, quer dizer, se preparando para ocupar esta região. A Amazônia, além desse patrimônio genético, ela recebe por dia uma quantidade de energia equivalente a 6 milhões de bombas nucleares do tamanho chamado por Hiroshima, energia solar que ali incide. E essa energia é absorvida pela floresta e no processo de evapotranspiração e através do vapor d'água, há trocas de calor com os polos. Então todos os climas do planeta dependem desta dinâmica que a nossa Amazônia é a que estabelece. Então o senhor veja a dimensão da importância da Amazônia, não só para nós, mas para todo mundo. Meu nome é Panteri, sou formado em administração de empresas, sou pré-candidato na cidade de São Paulo. A minha pergunta é para o senhor professor Vidal. Como se explica essa maracutaia das usinas nucleares aqui no Brasil, que parece que tem 1, 2, 3, 4, Angra do Reis, 6, tal, não sei de nada. O que está sendo bom para nós? O senhor está ganhando dinheiro, né? Dinheiro investido aí. E para nós, né, da humanidade aqui, não de nada, né? A rigor, nenhuma delas funcionaram até hoje, né? Tem uma pronta que funciona feito vagabundo, paga sempre, outra que está se procurando e outra ainda discutir se vai continuar. É uma despesa brutal, é uma irracionalidade sem limite, é fruto de negociatas, né? Negociatas de interesses de grandes grupos internacionais que, como seguem legislações específicas forjadas, parecem como coisas normais. Mas, a rigor, a energia nuclear, a fissão nuclear para fins energéticos não tem absolutamente nenhum sentido para nós brasileiros. E eu sou profissional há 40 anos da área de energia. Saudações aos compatriotas aí da mesa. Professor, eu iria falar sobre os grandes projetos nacionais, perguntar ao senhor, questioná-lo no bom sentido, corrida espacial, a expansão da reserva da informática, biotecnologia, engenharia genética, indústria de base, indústrias bélicas, energia nuclear, turismo nordestino e nortista. Desculpa, eu tenho que apresentar. Professor José Francisco Modesto, professor de segundo grau na área de Química e Biologia. Sim. Então, me surpreendi quando o senhor faz uma crítica ostensiva a esse processo de geração de energia, a fissão nuclear e a fusão nuclear. Né? Eu fiquei surpreso porque hoje, normalmente na Europa, o maior gerador de energia, principalmente elétrica, provém dessa área. E eu, como sou um estudioso desse assunto que me interessa, eu fiquei surpreso. Né? Eu gostaria de que o senhor esclarecesse melhor essa situação. E por que o senhor é contra? E se isso não haveria futuro? Porque se eu mesmo disse aí, eu sempre cito isso para os meus alunos,
Por que menosprezar a energia nuclear, já que a maior usina nuclear aí que por causa dela nós estamos vivos é o Sol. Né? Então eu fiquei surpreso, só gostaria de me elucidar melhor para o senhor, sabe muito mais das coisas do que eu. Evidentemente não dá para desenvolver todos os aspectos, mas eu vou usar um ou dois exemplos para ficar a questão clara. Quer dizer, o Sol é a fusão nuclear, não é a fissão, em primeiro lugar. E está a distância suficientemente por dentro de nós para não nos causar danos. A diferença fundamental. A fissão nuclear é uma maldição, por razões que eu já disse, e pobre França, que tem 47, inclusive garantir a segurança da sobrevivência dela e da Europa, porque qualquer terrorista com coquetel Molotov explode a Europa em alguns segundos. Só regimes policiais podem garantir que esses monstros não façam um dano irrecuperável para a humanidade. Agora, falar de energia nuclear no Brasil, com esta quantidade gigantesca de energia da biomassa, etc., é uma coisa de uma irracionalidade sem limite. Uma velhinha queimando gravetos que ela encontra, ela produz uma energia exatamente igual, só que a um custo simbólico que um reator de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Produz calor, simplesmente. Que é uma forma degradada de energia. Quer dizer, não tem nenhum sentido concentrar essa zona, um troço perigosíssimo, quando, através da biomassa, nós podemos... cada reator nuclear exige um raio de proteção de 40 quilômetros. Com a floresta que eu planto de 40 quilômetros, dá para produzir 4 a 5 vezes a energia que aquele reator produz. Só que aquele reator precisa do combustível que está se acabando no mundo. E a floresta existirá enquanto houver o sol. Então isso aí já dá para o senhor os dados de referência. E por favor me procure, que eu tenho mais de 800 páginas escritas sobre isso. Está à sua disposição, e não só os livros, como também o debate sobre essas questões. Só um minutinho, doutor.